uma pedra em arco, janela ao sol poente, arco-íris em granito, no sertão ardente, a natureza em equilíbrio, marcando o tempo que escoa lento, esculpindo a vida. Uma pedra em arco, qual soberbo marco, aguarda a vitória de um povo que chora. Um arco de pedra quase solto, um granito, símbolo de um povo aflito, que acredita e espera. Um arco que flutua, barcarola da ilusão, janela de ver a lua, nas noites do sertão. Nós estamos começando mais uma edição do programa Engenharia e Arte e hoje eu vou receber o geólogo e grande escritor Gorky Mariano. Gorky ele é famoso entre os colegas por ser um grande escritor e ele consegue ser um grande escritor e um grande geólogo. Eu lembro que uma vez eu conversei com um grande engenheiro escritor, o Ernesto Veras, e ele dizia que uma vez passou por uma situação muito difícil, né? Porque alguém dizia que que ele não podia ser um bom escritor, porque ele era um grande engenheiro. E encontrou depois algumas pessoas que diziam que ele não devia ser um bom engenheiro, porque ele é um grande escritor. Mas Gorky consegue ser as duas coisas, um grande escritor e um grande geólogo. E vai ser com ele que nós vamos conversar hoje. Gorky Mariano, tudo bom? Como é que tu estás? Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Tá certo? Gorky, eu devo dizer que o canal se sente muito feliz em conversar contigo. Não é a primeira vez que eu tento falar com você, mas uma coisa ou outra passou a ocasião, mas dessa vez nós vamos conversar exatamente num programa que nós temos muito cuidado, porque é importante que a humanidade perceba que os profissionais formados nas técnicas, eles têm alma, eles têm sensibilidade, eles têm o pé na arte e conseguem fazer grande arte. Mas a gente vai começar a nossa conversa com uma pergunta que eu faço a todos os nossos convidados. E essa pergunta, ela cumpre dois objetivos. O primeiro objetivo é contextualizar a presença do convidado no programa. E o segundo objetivo é fazer o registro da passagem do convidado no canal Arte Agora. Nosso pessoal imagina que daqui a muito tempo, daqui a 100, 200, 300 anos, se é que vai haver um mundo daqui esse tempo todo,
vai aparecer um arqueólogo digital, vai cascavinhar os arquivos digitais do YouTube e vai encontrar essa nossa conversa. Eu, desde já, eu devo dizer que vou ficar muito orgulhoso em saber que o Homem do Futuro vai saber que eu conversei com o Gork Mariano no canal até agora. Mas, Gork, eu estou falando muito, quem tem que falar muito aqui é você. A pergunta direta. Gork Mariano. Quem é Gork Mariano? Bom, começar pelo nome, tá certo? Gorky é o pseudônimo de um escritor russo chamado Alexei Maximovich, o cara que escreveu A Mãe, que é um romance, né, da época da Revolução Russa, de uma mulher que começa a ver o filho participando do movimento que vai dar origem à Revolução Russa e se integra ao grupo, né? O cara começa a ser diferente do pai e tudo. Meu pai, comunista, lia muito, né? Um autodidata. Meu pai só tinha o ginásio, mas era um autodidata, lia bastante e gostava muito da literatura russa, né? Conhecia muita coisa e resolveu me atribuir esse nome. Como ele não gostava de nomes grandes, né? Que o escritor, o pseudônimo dele era Máximo Gorki, né? Aí, como meu pai nunca gostou do nome grande, ele botou só Gorki, né? E Gorki Mariano, né? Para ser mais enxuto possível, né? Que era o sobrenome do velho que eu carrego com muita alegria. Então é isso. Sou nascido em Juazeiro do Norte, Juazeiro do Padre Cícero, em junho de 1956, né? Num fim de tarde, quase noite, sendo acho que eu fui o terceiro, quarto filho do meu pai e da minha mãe. Os dois primeiros desencarnaram cedinho, novinhos, né? Aí veio minha irmã mais velha, que nasceu no hospital. Nessa época, meu pai morava em Juazeiro da Bahia. Saiu de Juazeiro da Bahia para Juazeiro do Norte. Em Juazeiro da Bahia, ele era secretário do Partido Comunista, né? Fã de Prestes, né? Essa coisa toda. E foi para Juazeiro e eu nasci em Juazeiro, né? Uns 3 anos depois, né? Sou 3 anos e pouco, quase 4 anos mais novo do que a minha irmã mais velha. E depois vieram mais outros tantos, né? Hoje somos 5, éramos 6. Meu irmão mais novo desencarnou há um tempinho, mas hoje somos, né, em 5, né? Eu e 4 mulheres, 4 irmãs. Uma mora comigo, a mais nova, e duas moram em Juazeiro, né? E tem mais uma que mora aqui em Recife. Ô, Gork, no total, eram quantos? Quantos irmãos no total? Veja, quando meu pai casou com minha mãe, ele já trazia na bagagem 7 filhos. 7 filhos. 7 filhos. Então, com a minha mãe foram 9, né? 6 ligaram. E uma coisa que é interessante é que as famílias que têm muitos filhos, as crianças aprendem melhor a dividir o que têm. Exato. É uma coisa muito interessante isso, né? E muitas pessoas de formação humanista e progressista vêm de famílias numerosas, porque já trazem do berço, já trazem de casa essa facilidade, esse gosto pela divisão, pela partilha, pela comunhão, Exato. né? Sim, mas aí você cresceu aonde? Eu cresci em Juazeiro, né? Vivi em Juazeiro até quase os 18 anos de idade, né? Frequentei vários colégios. Eu era como meu pai no começo, ateu, né? E tinha algumas dificuldades com o professor de religião dos colégios, né? Estudei em Colégio Batista, estudei na escola rural lá de Juazeiro, né? Quando ela abriu para o pessoal do sexo masculino, né? Porque era uma escola só para formar professoras, mas aí depois eles fizeram misto, aí nessa época eu estudei um pouco lá. Fui estudar no Crato, no Diocesano do Crato, né? Que é uma cidade pertinho de Juazeiro, porque eu não gostava muito da elite juazeirense que estudava no Salesiano, né? Aí falei para meu pai, disse, ó, quero ir para o Crato. Ele disse, ó, mas vai ter gente chata do mesmo jeito, mas eu não conheço. E onde é que de Bem Juazeiro? melhor. Ô, Gok, e nesse tempo você era como? Você era um garoto brincalhão, gostava de jogar bola, de empinar papagaio, jogar peão? Como era que era o Gok pequeno, né? O Gok garoto? Pois é, rapaz, eu comecei a usar óculos muito cedo. E na turma numerosa dessa,
tudo para meu pai era gasto, né? Por toda a razão, né? Só para sustentar, né? Os que ele chamava de esmeril de França, né? O dentinho comendo coisa, já era, já era um problema, né? Então, com esse negócio de usar óculos, desde novo, acho que a partir de 5, 6 anos de idade, eu comecei a usar óculos. Aí isso me reduziu muito a questão de esporte, né? De jogar bola no meio da rua, porque tem que ter cuidado para não quebrar os óculos. O problema não era o olho, era o óculos. O óculos, pois é, porque era caro, né? Aí a bronca era essa. Aí eu não jogava, mas aí, por um lado, foi ruim, né? Porque eu nunca tive, consegui desenvolver coordenação motora suficiente para jogar bola, para fazer tudo, né? Inclusive, até na universidade era muito ruim nas coisas que eu ia fazer de esporte, né? E terminei lendo mais. Então a gente lia muito, né? Eu lembro que meu pai tinha um livro muito interessante que era Memórias de um Médico, de Alexandre Dumas, que são 29 volumes, salvo engano. E eu ficava lendo isso com meu irmão. A gente ficava trocando, terminava um fascículo, passava para o outro, tal, um volumezinho, e discutindo, era a história da Revolução Francesa todinha, né? Então a gente conheceu aquele povo todinho, né? Maria Antonieta, Cagliostro, esse povo todo, né? A gente discutia, conversava sobre esses caras e tudo. Ia para a escola conversar isso com um professor de história, com não sei lá o que. Era muito legal, entendeu? E na escola, então, a sua relação com o professor de história era muito boa, mas com o professor de religião não tinha Professor de conversa. religião, olha, deixa eu contar uma. Eu estava terminando o primário, era um molequinho, né? Terminando o primário. A professora me chamou na frente de todo mundo. Aí botou lá na frente, gosto, você acredita em Deus? Eu, não. Eita, Na frente de todo rapaz, mundo. é, Aí ela, mas não é culpa sua, não, a culpa é do seu pai, que todo mundo sabia que meu pai era comunista e tudo, né? Meu sei. pai foi preso em 64, né? No golpe militar, o pessoal foi lá na loja, ele tem uma loja de calçados, né? Aí ele pediu para passar em casa, fazer uma malinha e tal, para levar. E ficou na cadeia de Juazeiro, né? Junto com os presos comuns, né? Porque Juazeiro só tinha um presídio, que era no centro da cidade, né? Na rua São Paulo, perto de um colégio que eu estudei. E o velho passou, acho que uma semana e pouco, né? Recolhido lá. Interessante, deixa eu lhe contar essa. Quando meu pai chegou na delegacia, o delegado estava lá com um gravador, né? Nessa época era aqueles gravador, né? Que Chico César fala, né? O zóio da fita rodando, né? Ah. E o caba ligou. Aí, seu João Mariano, disse, pois não, o senhor é comunista? Ele disse, sou. Espera aí, seu João, deixa eu desligar esse negócio. Rapaz, por quê, rapaz? Eu sou. Eu disse, não, mas é porque ninguém disse até agora que era dos carros que trouxe para cá. O senhor é o primeiro. Não faça isso, Então, não. para não lhe Pelo amor de prejudicar, Deus, não gere problema, né? Diga que não é, porque fica mais fácil a gente lhe soltar depois. tá certo? A gente vai. Aí, meu pai era isso. Ele levou os livros para ler. Foi as únicas férias que eu lembro que o velho tirou na vida, né? Foi Porque era uma dono de história loja forçadas pela Gloriosa, né? forçada. Que Não, colocou ele no, recolheu ele aos costumes. pois Isso é um é, absurdo. Bom, mas aí então você começou a ter assim, uma infância muito intelectualizada, lendo, discutindo. E provavelmente isso repercutiu na sua, na sua vida, né? exato, A gente nota que as pessoas que não têm essa a chance de ler, e ler qualquer coisa, né? Elas começam a ter uma certa aversão à leitura. E quem exatamente. tem aversão à leitura, se tiver o azar de não se apaixonar por outra arte, inclui, imerge no pântano dos brutos, e isso é o caos. É o caos. Pois é. Naturalmente, infelizmente, nós temos muitas pessoas nessa condição, mas se você que está em casa se inclui nessa categoria, fique feliz, porque você pode sair quando você quiser. É só você fazer um esforçozinho que você consegue sair dessa condição. Mas, ô Cork, me diz uma coisa, aí você estava lá e ficou lá até que ano você ficou lá Eu cheguei aqui em Recife em 75. Vim estudar aqui em 75. 75, Então, até 74, morei em Juazeiro. 56 a 74. certo. E aí tu veio para cá fazer o quê? Como foi a história? Aí vim fazer o terceiro ano, integrado com o cursinho, que a gente chamava na época, né? Cursinho pré-vestibular, no Exuda. E era uma barra, né? Estudava que só um doido, porque
tinha o Exudo, ele fazia um sistema de provas semanais, né? Então a gente tinha que estar toda semana sendo submetido a uma prova de uma determinada matéria. Isso era muito bom porque treinava a gente para o vestibular, né? Aí fiz o vestibular para geologia. Pois é, por que geologia? Pois é, de novo meu pai. Seu pai é marcante, né? O cara botou na cabeça que geologia era um negócio interessante, para entender como é né, a Terra tinha se formado e tudo mais. E E no que ele como, tem razão, né? No que ele tinha e tem é, razão, não é? eu sou apaixonado por geologia, né? E devo Uhum. a eles. E eu vim fazer geologia já, sabendo que eu queria geologia. É tanto que na minha época tinham três opções de vestibular. Geologia era menos concorrida. E eu Uhum. botei geologia para ser minha primeira opção. Ah, Aí tá botei bom. engenharia de Minas a segunda e química industrial a terceira. Porque eu Uhum. gostava de química também, principalmente a parte inorgânica, né? A parte de química orgânica eu achava um saco, mas a inorgânica eu sempre gostei muito. Perfeito. Então é só ciência, né? Porque, É, quer dizer, a engenharia de Minas não é ciência, né? É uma coisa assim muito é um curso objetiva, muito né? técnico, né? Muito técnica. Mas geologia é ciência pura. Você vai compreender o mundo, você vai, né? Geologia é maravilhosa, né? Né? Geologia ele Mas, dá uma amplitude de compreensão da Terra, do sistema Terra como um todo, né? bom, Aí você entende as ciclicidades, tudo, né? É muito e você interessante. nesse tempo você lia muito. Agora, e naturalmente você em algum momento você ingressou no mundo da literatura. Você começou a escrever quando? Veja, também faz tempo isso. Lá em Juazeiro, já com as namoradas, né? Ah, Eu sempre tive essa isso coisa antes, então antes de 76, lá atrás. antes de 75. Antes de 75, perfeito. Né? Eu já fazia, né? Eu tenho uma letra que tenta imitar a letra do meu pai, né? Que é aquelas letras desenhadas, de Ah, caligrafia. é? Ah, pá, coisa interessante, pá. Aí a minha letra ainda tem esse lado. Aí eu gosto de escrever à mão ainda, né? Uhum, Apesar de hoje usar muito computador, celular, né? Você tem uma ideia, por exemplo, minhas notas no meu celular são poesias. uhum. Chega a coisa, eu vou lá pro meu celular e no celular mesmo já faço a beijo. Já faz, já escreve, né? Já deixo Sim, já mas pronto. vamos lá para trás ainda. Aí você foi antes de 75, você, garotão, bonitão, todo o ensino uso, insinuante, e as moças, né? Passando para um lado para o outro, e você disse, é nessa aqui que eu vou mandar uma poesia. Pois é. Era Aí assim mesmo? nessa época eu fazia muito poesia romântica, né? Eu era muito ligado aos poetas românticos e tudo, né? Aquela coisa e fazia muito esse estilo de poesia romântica, né? E tinha uma questão que era da minha natureza, que me interessava pelas meninas um pouquinho mais velhas do que eu, né? Sei, sei, sei. Então, com 15 anos, namorava meninas com 18, 19, por aí nessa Não, faixa. e é interessante que existe olha, eu vou contar o santo, não vou contar, não vou, quer dizer, eu vou contar o milagre, não vou contar o santo. E se o santo, por um acaso, estiver ouvindo, estiver assistindo o programa, eu mando o meu abraço para você, porque você tem uma influência muito grande nas coisas que eu digo, especialmente no que eu vou contar agora. Um amigo, ele diz, Alexandre, faça tudo para nunca brigar com sua esposa, nunca se separar, nunca. Porque é ruim, dá trabalho, você tem uma bala emocional, você tem. Aí ele faz uma ladainha muito grande para você ir, pela manutenção do casamento. Mas, se você se separar, aplique a lei do metade mais sete. Ah, como é que é essa lei do metade mais sete? Você faz, você pega a sua idade, divide por dois e acrescenta 7 anos. Então, por exemplo, se você tem 20 anos, a moça que tem maturidade intelectual e aparência que ele vai lhe atrair deve ter 17. Aham. Se você tem 30 anos, você divide por 2 dá 15, bota mais 7 dá 22. Então, a moça que você vai, um cara com 30 vai se entrar com uma moça que tem 22.
Bom, quando o cara vai ficando mais velho, né, isso não vai dando muito certo, não, né? O cara se tiver 80, dividido por 2 dá 40, mas é 47, olha um casal do cabo com 80, 47, não vai dar certo nunca, né? Mas, mas com você era o contrário, né? Era a Pois moça, é, era o inverso, né? E interessante é o seguinte, é que se a moça, porque as mulheres, elas ficam amadurecidas muito mais rápido. muito mais Então, rápido, é se, verdade. então, se você tinha um encanto para seduzir uma moça mais velha do que você devia ser um arraso, né? Você devia ser um super, é um arraso, você fica, né? Exatamente. Eu acho que é um cara que mostra que a literatura pode operar milagre, né? Porque derrubava as moças todas, né? Pois é. E eu tenho uma coisa, veja, eu tive o prazer imenso de conhecer Patativa da Sarena. Pô, ô, rapaz, que coisa boa, rapaz. Eu tenho até hoje um livro, está aqui por cima das estantes. Eu tenho um setor aqui só de livro de poesias. Esse livro do Patativa foi o primeiro livro dele, que tem como título Inspiração Nordestina. Uhum. E ele foi vender a meu pai na loja. Meu pai tem uma loja de calçados, aí chega lá Patativa com um bocado de livro, vendendo, ele mesmo vendendo os livros, né? Que ele era agricultor, e era o primeiro livro dele que ele tinha conseguido fazer, no papel bem, quase papel jornal. Eu tenho esse livrinho até hoje, guardo com muito carinho. Isso é Publicado por meu pai em várias páginas. e isso é uma coisa que, olha, um livro comprado, um livro de Patativa de Assaré comprado a ele, isso tem um valor que Ah. é E incalculável o valor. autografado para meu pai, viu? Isso é uma coisa espetacular. Tem que zelar, guardar com muito carinho, né? Ah. Assim, a dedicatória é Amigo João Aceite, esse livro pequenino, fruto da inspiração do poeta nordestino. Eita, que rapaz, Patativa era banana. Patativa não tinha, né? Sim, mas peraí, mas vamos voltar. Você estava encantando as moças lá no Juazeiro. Você estava escrevendo, você tinha descoberto em si. Uma verve literária e estava usando a verve para arrasar corações. Como é que era essa história? Conta aí, como foi? Rapaz, olha, eu escrevia, mostrava sempre para o pessoal, né? Como eu te disse, eu gosto da minha letra, né? É complicada de ler, mas eu gosto dela. Aí eu mostrava, lia para o povo e tal, né? Aí as meninas gostavam muito, né? Eu sempre lia mais para mulheres, porque elas gostavam mais de escutar a poesia, né? Os colegas não tinham muito interesse nesse Não negócio, tinha não. chamado de futebol, né? Pois é. Aí eu sempre lia para as meninas, mostrava minhas irmãs. E, Aí você foi aprofundando vamos dizer assim, esse talento para a escrita, né, para a literatura. E aí você chegou no Recife, naturalmente você não, porque quem escreve não para de escrever. Então, mesmo se isso. preparando para o vestibular, você continuava a escrever de vez em quando. Naturalmente, eu imagino que você ia guardar os seus escritos, né? Depois você entrou para a faculdade, né, curso de geologia, e continuou a escrever. E acho que você também continuava a guardar seus escritos. Era isso mesmo? Isso é verdade. Agora, uma pergunta. Naturalmente, a gente está falando de um Gork que está saindo da adolescência e entrando numa fase adulta, né? E, evidentemente, a capacidade de compreensão do mundo de uma pessoa adulta é um pouco diferente da capacidade de compreensão do mundo do adolescente. Quando você comparava, Gork, os seus escritos iniciais com os seus escritos, vamos dizer assim, escrito nessa fase mais amadurecida, você sentia muita diferença? Olha, eu tenho alguns dessa época, tá certo? Eu tive uma namorada que teve o cuidado de datilografar várias, né, várias poesias minhas e mandar para mim, né? Eu tenho isso guardado até hoje. E tem umas coisas interessantes. Tem coisa muito melosa, né? Por conta dessa fase romântica, né? Quando eu conheci minha mulher aqui em Recife, eu já estava perto de terminar o curso de geologia e fiz poesias para ela, claro, né? E ela começou a conversar comigo, me apresentou um cara chamado Tiago de Mello. Só gente O boa, livrinho dele Faz Escuro, mas eu canto, né? só gente boa.
Pois é, aí ela disse, rapaz, ó, por que tu não entra nesse caminho da poesia social? Eu acho que tu tem condição de fazer algum negócio interessante nessa coisa. Aí foi muito legal isso aí, né? Eu comecei a ler, né? Fui ler Tiago, fui ler, né, outros autores, mas nessa verve mais social, né? O Patativa já tinha muito isso, né? Ele tem muita coisa a poesia dele é muito vinculada ao pobre, ao sertanejo, né? O cara que sofre com a seca, né? Critica o político que só ia atrás do cara na hora de volta, essa coisa toda. Aí eu já tinha isso aí tudinho de Patativa, né? E como eu vinha do sertão do Ceará, né? A minha ideia era utilizar a geologia para trabalhar com hidrogeologia, né? Uhum. Que é a pesquisa de água subterrânea. Só que nunca deu certo fazer isso. Me enveredei por outras áreas, mas tentei até no mestrado fazer isso, né? Quando eu fui fazer mestrado, tentei fazer com essa viés de hidrogeologia. Aí eu já fui para fora do Brasil, né? Porque quando eu conheci Rosa, minha mulher, ela já tinha mestrado. Ela continua nessa mesma coisa, né? Ela é uns 4 anos mais velha do que eu. Já ia para o mestrado, já tinha feito mestrado em Viçosa, em Minas Gerais, é agrônomo, uma criatura brilhante. E ela ia para a Universidade da Geórgia fazer doutorado, já com convênio pronto, montado e tudo. E eu terminando geologia. Eita, aí você foi. Aí terminei geologia, né? E Vamos correu embora. para lá, foi embora, E a gente já claro. foi com o menino pequeno, né? Nesse intervalo aí de resolver se esse não ia, apareceu o Alexei, que é o meu filho, que é o nome de Gork, né? É, exatamente, eu estou vendo que a coisa está toda encadeada. Aí lá na Geórgia consegui fazer de 82 até 84 mestrado. Aí fiquei um tempo sem bolsa, sem nada, tive que trabalhar, né? Tive que arranjar alguma coisa. E depois, em 85, entrei no doutorado e concluí em 88. Em 89, ingressei na Federal, agora como professor. Certo, aí Já você tem já, aí você já está com a vida completamente organizada como geólogo, né? Mas as pessoas, seus colegas, já sabiam que o Gorky era um grande poeta. Sabiam disso, claro que sabiam, né? os amigos, sim. Sim, pois é, mas e aí uma coisa, né? E aí as pessoas. Eu não diria é, grande, mas pelo menos poeta. Escrevi não, alguma mas coisa. as pessoas. Não, porque veja bem, nós estamos lidando com um público técnico, é um público que, embora tenham muitos talentos recolhidos, mas, de modo geral, os engenheiros, os arquitetos, os geólogos, o arquiteto nem tanto, o arquiteto é um tipo assim mais permeável à arte. Mas Aham. os engenheiros, os agrônomos, os geólogos, eles são um pouco mais reticentes em relação a isso, a admitir a sua tendência, o seu pendor para a arte. Então, quando aparece um, ele é o melhor. Ele vai dizer, bom, é um grande, ele não vai dizer que é um poeta, ele vai dizer que é um grande poeta, porque junto dos outros, aquele é o que mais se destaca, é o que se destaca todo. E aí você dando aula e escrevendo e guardando, e aí sim, mas aí vamos então então nós estamos chegando agora ao Gork, o Gork já como professor da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de Geologia, e escrevendo. Só que nesse ponto, eu imagino que igual que já deveria ter um número muito grande de poemas escritos, guardados e catalogados. Ô, Gork, e quando foi que você decidiu, vamos dizer assim, dar um mergulho maior na literatura e publicar e espalhar o que escrevia? Como foi esse processo de. Porque, só para a gente explicar uma coisa, para quem está em casa e não é do ramo, o- os escritores, eles passam um tempo escrevendo para si próprio. Ele deixa lá no arquivo do computador, os vírus, as traças, tá certo? É um negócio sério. Porque não é que falte coragem, não, mas é uma espécie de timidez que ele precisa de um impulso para poder vencer aquilo. Eventualmente, esse impulso é um apelo de um amigo, um apelo de uma namorada, é o apelo de um editor, é um apelo, enfim, é uma coisa, mas ele se guarda um pouquinho até publicar, fazer a primeira publicação. Depois que faz a primeira publicação, fica mais fácil. Mas até publicar, até a primeira publicação, olha, é uma coisa séria, viu? Eu queria que tu contasse esse.
essa mudança? Como foi que foi esse processo de Primeiro, né? começar a mostrar para o grande público? Certo. Eu tive um colega de sala que foi um hidrogeólogo, né? Chama-se Silvio Péricles. Não sei se você já escutou falar dele alguma vez. Ele escrevia também, tinha umas histórias, né? E nós dividíamos uma sala, né? A nossa sala na geologia até hoje são salas grandes, tem uma antessala e a parte interna, dividida por uma parede no meio, são duas salas de professor, né? E eu comprei um quadro grande, esses quadros verdes que você escreve a giz ainda e tudo, e escrevia minhas coisas lá, né? Ah, E Silvio, né, começou a interagir mais comigo e gostar desse negócio e tal. E me estimulou muito com trocando informações comigo, gostava muito de fazer sonetos, né? O soneto clássico com métrica, com tudo, né? Que eu até hoje não consigo fazer isso. Eu faço soneto na forma, né? 4-4-3-3, mas sem métrica, né? Porque eu não sei fazer métrica. Mas Silvio fazia direitinho e me apresentou um cara da editora Bagaço. Só porque tu não faz teu livro, ele tem as coisas dele também, né? Mas não sei porque nunca fez o dele. E me sugeriu isso aí, né? Aí eu topei a ideia, fui embora e fez um livrinho pequenininho. Tinha, esse livro é o primeiro, ele tem umas 50 e poucas páginas, 60 páginas, isso aí. E o título é Fruto. É um pé de mandacaru com fruto. uhum. A capa, né? Então Fiz primeiro. quer dizer que Eu o fiz padre. primeiro pela editora universitária, mas aí eu não gostei muito do acabamento, da forma como ele saiu, né? Aí mostrei a CIF e tal, só, vou te apresentar um cara da editora decente que faz um trabalho bem feito. Eu não Era faço Paulo isso não, Caldas. peraí. Eu não faço isso não. A editora universitária. Pois é, mas na época não saiu muito Na legal. época, de lá para cá, ela melhorou. Eu acho que sim. Depois ele conta tantas histórias dela. Se o tempo der aqui. Aí fiz Mas esse olha, livro e o Paulo foi quem fez o prefácio, né? Silvio fez uma apresentação, o Paulo fez o prefácio e a gente publicou pela Bagaço. mas quer dizer que o Silvio, eu penso assim, eu sou o padrinho literário, é o Silvio. Ele foi quem, né, Mas deu um empurrãozinho. deu esse empurrão depois que viu o livro publicado pela editora da universidade. Ah, primeiro ele viu o livro publicado lá, E né? a primeira foi da editora. Prestigiando Ah, a casa, né? Eu fui lá e quero fazer com vocês aqui. Mas foi isso. Aí depois disso, veja, eu saí fazendo mais alguns livros. Atualmente, cara, nos últimos, acho que 5, 6 anos, né? Eu estou com um livrinho por ano, né? Todo ano, junto as poesias que a faço naquele produção ano, anual junta, faz monto uma e monto um maçaroca e livrinho. publica. Pois é. Aí, às vezes, fica até grande, né? Eu tenho um que é Rosa Palestina, que foi o de 2024, né? Esse aqui, ó, deixa eu ver se aparece aí. Aparece sim, aparece. Pronto, aí, ó. Esse aqui Bonito. tem quase 200 páginas. Uhum. Tem mais, 207 páginas. Bem 7 páginas. Já é um livro bem Mais, robusto, né? Porque, mais na robusto. realidade, existem algumas pessoas que medem o valor de um livro pelo número de páginas. Mas não Exatamente. é bem assim, não. O conteúdo, às vezes Pois né, é. às vezes os livros, existem umas técnicas, né? O cara diz, não, o Aham. livro tem que ter uma capa. Tem que ter uma capa bonita, claro, tem que ter uma capa bonita, porque é o que o leitor vê. Visual, que chama. É o visual, exatamente, né? Mas o conteúdo, ele é fundamental, né? Porque, eventualmente, se você pega um livro que não tem bom conteúdo e bota numa... Tem 500 páginas, acaba, né? Eu É lembro que verdade. uma vez, o cara brincando, era um desses... Acho que era com o General Figueiredo, era um desses dizendo que ele tinha publicado um livro, né, com 600 páginas, né? Era como a minha vida, né? E que ele teria escrito, né? Mas igual que o cara pegava o livro, aquele livro volumoso, assim, quando abria, não tinha uma página, não tinha uma letra escrita, só tinha papel, né? Mas tinha 600 páginas, né?
Então, e uma coisa também interessante, Igor, e aí eu aproveitar, quando eu presidi a UBE há muito tempo, e no meu tempo de presidente da UBE, eu fiz algumas coisas que eu me orgulho. E um deles foi abrir a UBE para os cordelistas. Na época, nós fizemos uma revisão estatutária e foi exatamente quando as pessoas tinham começado a escrever em blogs, né? Porque até então, segundo o Estatuto da UBE, veja que coisa arcaica, para ser considerado escritor, teria que ter publicado um livro, e o livro, segundo aquela definição, era uma publicação que tinha que ter pelo menos 48 páginas. Coisa extremamente ridícula, né? E por conta daquilo, aqueles que eram que eram participantes regulares de blogs, não eram escritores porque não tinham publicado livro, mas escreviam sempre, né? E os cordelistas não eram porque o cordel não tinha 48 páginas. Exato, cordel pequenininho. Né? E aí eu disse, não, rapaz, não pode ser assim, né? Vamos então, mudar isso. Quantas páginas tem um cordel? Tem tantas páginas. Eu digo, então, para formar 48 páginas, tem que ter quantos cordéis? Tantos cordéis. Então, pronto, se o cara publicou tantos cordéis, é Tá escritor. certo. E aí, não, mas foi uma confusão, não queriam não, não queriam não. Existe um grupo que vê a arte como uma coisa muito de elite, né? E a arte como sendo uma coisa erudita. Não, e aí Exato. desconsidera a questão da arte popular, né, que é tão importante quanto qualquer outra. Mas aí a gente conseguiu mudar esses conceitos e eu me orgulho até hoje. E de vez em quando os cordelistas me veem e ficam muito felizes quando se Ótimo, isso encontram é muito comigo, bom, isso é porque muito fui eu que os habilitei a ser sócio da UBL, que coisa importante, é um negócio complicado, né? Mas então, o livro, ele nunca tente, você que está em casa, nunca tente avaliar um livro pela quantidade de pelo páginas. tamanho, exato. Lê o livro, você vai ver que às vezes você vai encontrar em pequenos livros coisas maravilhosas. Mas quer dizer, então que você publica de vez em quando, todo ano você publica um. Todo ano eu faço. Agora, como é que eu faço? Veja, eu tenho um site que eu consegui montar ao longo do tempo, inclusive com alunos meus lá que levavam mais jeito Qual é o endereço do site? gmariano.com.br, Certo. certo? Aí esse bicho eu já tenho ele há algum tempo. E atualmente deve ter em torno de uns 22 livrinhos lá dentro guardado em PDF. Quem vai lá, entra, abre o bicho. Aí está lá o livro disponível para quem quiser olhar, certo? E recentemente descobri essa editora, que é a Wiclap, que você coloca o livro lá, você formata ele todinho, diagrama, essa coisa toda, e coloca lá e ele fica disponível lá para versão impressa. Semelhante à que a Amazon faz também, né? Só que a Amazon não faz no Brasil, faz fora do Brasil, né? É fora do Brasil, né? Isso, E essa é nossa aqui, brasileira, e faz direitinho, tem um trabalho bom, bem feito, um tá certo? trabalho bom, né? Esse livrinho aqui, que é o desse ano, Hum. Soberania, né? Pois é, eu queria começar a falar dos seus livros, rapaz. Bom, primeiro vamos pegar assim como é o seu processo de produção. Como é que você constrói? Como é? Você acorda e tá com a ideia e escreve aí. Como é que é você já, Às já, vezes, você veja, já falou que usa o bloco de notas do celular para escrever coisas. Como é que é esse processo, Gordon? hoje eu sou muito provocado pela mídia, né? Pelos acontecimentos. É tanto que o título desse livrinho é Soberania, né? Que é a questão da soberania nacional, dos caras tá querendo mandar no país, né? De gente de fora que não tem nada a ver com a gente aqui, querendo mandar Não, o na pior não são soberania. esses. O pior são os que são daqui, que acham que os de fora têm Aceitando. razão. É danado, né? Pois é. Aí eu faço isso, né? E eu estou conseguindo montar textos com imagens feitas por inteligência artificial. Hum. Aí eu monto o textozinho, né? Eu uso muito o copiloto, né, da Microsoft. Aí vou lá e digo, olha, eu quero uma poesia, eu quero uma figura da seguinte forma: o mapa do Brasil, o contorno do Brasil, com vários recursos minerais saindo dele, aí boto lá, né? Cobre, ouro, bauxita, né? Xelita, tá certo?
Nióbio, né? E coloca os nomes lá e tudo. Tá? E Um ele sai. cara, um cara com um topete gigantesco querendo dar uma mordida nisso, tá? E um baixinho barbudo de chapéu com uma lança botando o carro para correr. Aí escreva o negócio e bota essas imagens aí. Rapaz, espetacular. Desses negócios, tem uma visão que eu não sei, é uma visão que eu não sei se você já viu, mas é o mapa mundi, e é como se tivesse a Europa e os Estados Unidos estão com uma cucuruta. Sim, E certo. a África e a América do Sul estão como se tivesse cavado no canto para botar na. Que é uma coisa assim muito. Não sei se foi a inteligência artificial que fez, mas se fez, Aham. é muito bem bolado. Quer dizer, então, que você usa esse instrumento para fazer as capas. E aí É fica esse mais prático, recurso né? para fazer imagens associadas com poesia. As capas do livro são desenhos mesmo, que eu faço desenhos abstratos também. Sei. Quer dizer, então você tem a linguagem artística que você prefere é a literatura, mas Isso. a arte plástica também é uma coisa que tá um pouco na sua veia. Isso. Eu estou começando a mexer com telas, que eu não fazia isso, né? Tinta acrílica em tela. Agora, o Gork, eu sei que você é uma pessoa que é muito espiritualizada, e existem alguns livros, por exemplo, Parnaso Além Túmulo, que é uma obra de arte, né? E você, quando eu não sei se você já leu, mas é uma coisa assim espetacular, né? É de psicografia, né? Quer dizer, Exato. né, de alguém que já se foi, né? Já teve, Isso. já passou, né? Já teve, desencarnou. E o que é que tu acha disso, hein? Olha, eu sou espírita e eu estava brincando com um colega meu, eu só acho que eu sou um dos poucos comunistas espíritas, né? Aí ele me disse, não, não, eu conheço fulano que toca também. Mas essa questão, veja, se você for pegar o Chico Xavier, que foi quem fez o Parnaso de Além Túmulo, foi o primeiro livro dele, É. a primeira psicografia. Aí o pessoal pergunta por que a espiritualidade pega um médium tão eficiente para fazer poesia, né? Que bem faz a poesia para o mundo, para poder você dar, né, essa importância a ela de ser o primeiro livro do cara, ser um livro com poetas. Aí eu assisti uma palestra de uma pesquisadora, médica, se eu não me engano, que chama-se Anete Guimarães. Aí ela disse: olha, o pessoal da USP está estudando o efeito da poesia no cérebro. Uhum. Que a poesia nem é texto corrido, nem é música. E o cérebro, se você decora uma poesia, o cérebro vai encontrar áreas novas para armazenar aquilo ali. Isso ajuda você a combater as doenças degenerativas associadas ao cérebro. Vê que coisa Perfeito. interessante. Muito interessante. Agora, eu perguntei isso, essa foi uma pergunta que tem uma razão de ser. Normalmente, os escritores, eles se inspiram, escrevem, depois eles passam a fase de transpiração, que é quando eles vão passar, dar o retoquezinho, não sei o que, não sei o que lá. E, eventualmente, eles não publicam na hora. E vão ter contato com aquele texto algum tempo depois. É, O Gork, já alguma vez na vida você leu um texto escrito por você e que você achou que tinha recebido a ajuda de alguém? rapaz, deixa eu lhe contar uma. Viu? Eu tenho um amigo, que o apelido dele é Mufula. 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 Não sei se você conhece Mufula. Mufula é um geólogo, geofísico, é que a geologia tem várias áreas dentro dela, né? Ele é da área de geofísica e nós trabalhamos muito tempo juntos, de fazer trabalho de campo, né? E o geólogo tem muito isso. Você faz o trabalho de campo das suas disciplinas, a maioria das disciplinas tem excursão didática, né, que é o trabalho de campo, e a gente faz a pesquisa nossa, que é o trabalho de campo. E isso nos liga muito, que você passa o dia trabalhando com o cara,
né, no sertão brabo aí, no sol quente e tal, e né, gera amizades muito, muito fortes, muito, muito boas. E Mufula toca um violão maravilhoso. Tem uma voz grave, belíssima. E Rosa já tinha uma vez, a minha mulher, tinha pego uma poesia minha, que é Dúvida, e pediu a um sobrinho da gente, que o cara fez não sei quantos anos de conservatório, né, esse cara é engenheiro mecânico também, toca violão maravilhosamente, aquele violão dedilhado, para ele musicar. E ele musicou, né? E ficou muito legal, né? Que é na dúvida do amor, pense não, não fale da dor, lembra que a vida é criança, esqueci agora. Mas você canta também, né? Você também tem uma voz boa, né? Aí o Você. refrãozinho é: na dúvida, grite, palpite, suspire, se vista de cor, faça festa na rua e passeie nua sobre o meu amor. Eita, danada, aí pronto. Aí era. Vê bem, o cara, ele é um grande poeta, é, canta bem, deu para mostrar agora, tá certo? Ele é um sucesso do mundo nas moças. Quando ele saiu lá de Juazeiro, lá da terra dele, ele já tomando. As moças não queriam. Fizeram abaixo assinado para ele não ir, ficar lá, né? Mas sim, mas aí, então quer dizer, Aí, você. voltando para a Mufula, esse negócio que você me perguntou. Eu comecei a provocar a Mufula. Bicho, bota uma música nessa poesia aqui, né? Aí comecei a entregar a poesia para ele botar música. Ele, rapaz, eu não sei fazer isso não, e tal. Até que fez. E fez muito bem, por sinal. Aí um belo dia, aquele negócio que você está apertando, tem uma coisa que você acha que não é sua, né? Aí eu cheguei na sala dele, né? A minha sala é no quinto andar do prédio de engenharia, né, que é a geologia, e a dele ficava no terceiro andar, que é engenharia de Minas. Só que ele é geólogo, né? Ele passou um tempo no departamento de Minas, mas o pessoal depois migrou para a geologia. Aí era. Ele chegou e começou a cantar esse negócio, né? Eu entrei na sala, sentei um pouquinho, disse, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Aí pegou o violão, né? E começou a tocar esse negócio, né? Que o título da poesia é Lida, né? Eu não vou lembrar lá agora, mas quando ele terminou de tocar o negócio, eu disse, rapaz, que negócio bonito, né? Aí, como ele fazia umas parcerias com Silvio Oliveira, que é outro geólogo, que é escritor também, que trabalhou muito tempo na Nassau, aí eu disse, aí eu fiquei na cabeça aquele ciúme, né, de parceiro, né? Eu digo, rapaz, esse filho do ego tá pegando a música de Silvio, botando, né, a letra de Silvio, botando correndo, botando as minhas. Aí ele disse, quem é isso, bicho? Aí isso é tua, pô. Essa letra é tua, a música que eu... Aí você vê como são as coisas, né? E também existe uma outra coisa, eu também queria ver- ouvir a tua opinião. Existe, os artistas, de modo geral, eles têm a consciência de que quando ele entrega a obra de arte produzida ao público, a obra de arte deixa de pertencer a ele. Pode pertencer do ponto de Isso, vista material, pode pertencer, mas do ponto de vista artístico, é. ela passa a pertencer ao público. E o público, eventualmente, tem a sua opinião. Não tem a opinião e a opinião que vale é do público, né? Eventualmente, você produz um livro aí com, sei lá, com 30 poemas. É. E você acha que, para você, o mais bonito, se é que existe isso, é o primeiro. E o cara que desfruta do seu livro, não, acha que é o segundo, não é o primeiro, é o segundo. Quer dizer, o gosto de quem desfruta a obra de arte é a que prevalece ao final, porque é ele que dá a nota, né? E aí, nessa perspectiva, eu sempre entendi, Igor, que, tomando por esse ponto de vista, aquele que desfruta a obra de arte do artista, ele é uma espécie de coautor, porque ele bota um Isso. pouquinho dele naquilo que está sendo escrito. Então, e eu queria saber se tu acha isso também, e se você já ouviu algum poema seu que foi completado por alguém, ou pela entonação, de uma entonação Aham. diferente, que ou pelo o acréscimo mesmo de uma estrofe, de algum verso. Tu já passou por isso já?
Já, olha, nessa minha parceria com o Fulo, tem muito isso, né? A gente fez várias músicas, fomos para estúdio gravar e tudo, né? A gente tem um CD gravado lá em 2003, né? A gente foi para estúdio gravar esse negócio todo. E eu sempre deixei ele muito à vontade para ele ajustar alguma coisa para que a música se encaixasse, né? A melodia se encaixasse direito, né? E ele sempre fez isso muito bem, né? Aí ele chegava, ó, companheiro, né? Que eu mandei chamar todo mundo companheiro. Companheiro, eu troquei isso aqui, botei essa palavra e tal, com todo jeito. Rapaz, não precisa ter esse, né? Esse prurito todo, não. Pode mexer à vontade aí, não se aperreia, não. Mas acontece isso, entendeu? E já teve tem uma história interessante também. Eu tenho uma poesia que ficava pregada na minha sala, quase no portal, né? Nesse quadro que eu disse a você que eu tinha, eu comecei a colar também as poesias em papel, né? Botava lá um durex, deixava pregado no tempo. Aí um aluno meu viu, aí disse, professor, essa poesia eu chamei de Graças à Vida, né? Hum. E em homenagem à Rosa e tudo mais, eu tenho várias poesias para Rosa, né? São 45 anos que a gente está junto, né? Então eu encho o saco dela com poesia de vez em quando. Aí ele, professor, posso botar uma música nesse negócio? Eu digo, por favor, eu vou ficar muito satisfeito. Aí ele foi, pegou, levou, fez a música e tal, né? E a gente sempre passa por isso, né? Ó, eu precisei diminuir um pouco aqui, porque estava muito longo o negócio, né? Aí para a música a gente tem que cortar um pedaço para poder ter o fim. E deu Mas certo, não? isso é É, eu normal, percebo. acho, essa interação, né? E recebo muito isso de pessoas que chegam e dizem, ó, gostei muito dessa poesia aqui, tá certo? Essa outra daqui nem tanto, por causa disso, mas é, eu sempre sou muito aberto a receber essas coisas, porque quando você se expõe, que você coloca isso no papel, né? E às vezes eu leio minhas poesias, boto no Instagram, né? Aí você está se É, expondo, você está colocando sua alma ali, e alguém vai gostar, alguém não vai gostar, e a sinceridade às vezes é, fere um pouquinho, mas nunca é demais. é nunca é demais, né? Ô, Gotti, e seus livros, Gotti? Veja bem, eu tenho aqui a seção dos livros seus, que são fotografias e poesias. É. Como foi a motivação desse livro? Veja, eu comecei, eu moro aqui em frente ao Caxangá Golf, né? Tem uma área bonita para se passear e tudo. E sou geólogo, né? A gente no campo tem coisas maravilhosas, sabe? Então, em Pernambuco, aqui, a gente tem um arco de pedra em granito. É o único arco em granito que eu conheço. Parece uma ponta, sem objeção. Que é a Pedra Furada. Parque da Pedra Furada. Não sei se você conhece. Não, conheço não. Fica, fica entre Venturosa, a cidade de Venturosa, e Alagoinhas. Depois você procura na internet, você vai ver. É belíssimo. Então, é um arco em granito. A gente normalmente tem arcos em arenito. Lá no Piauí, na Serra da Capivara, nos Estados Unidos, lá no Arizona, tem muitos buracos e arcos em arenitos. Mas granito, esse é o único que eu conheço. Aí, desde a primeira vez que eu cheguei nesse afloramento, né, a gente chama de afloramento, a ocorrência da rocha, né, são uns 300 degraus para chegar lá em cima, de pedra, né? Aí eu subi e esqueci minha máquina no carro. Eu estava trabalhando com um Eita. parceiro meu da Geologia Ciência, né, que é o professor Sérgio Pacheco Neves, né, que é um parceiro de quase 20 anos a gente publicando junto, né? Parte de ciência sobre a província da Borborema, né? Como a gente batiza o Nordeste do Brasil. Aí eu disse, Sérgio, eu tenho um negócio, eu vou descer para buscar minha máquina, porque esse negócio é muito bonito, eu não vou perder de fotografar isso não, né? Aí desci, fui pegar a máquina no carro, subi de novo, né? E fotografei tudo e tal, né? E me apaixonei por esse negócio. Aí escrevi uma poesia, né, que é Uma pedra em arco, janela ao sol poente, arco-íris em granito, no sertão ardente, né? Aí mostrei isso para Mufula, o danado botou a música, ficou maravilhosa, rapaz. Aí tem isso, né? O campo vai trazendo essas coisas. Você Feições bonitas que. essa produção conjunta, sua como Fula, já redundou em alguma produção fonográfica, algum CD, alguma. A gente tem um CD, que a capa dele é Equilíbrio Inexato, que é um bloco de granito
que se equilibra em nada, praticamente, né? Um tripézinho na base dele, segurando uma rocha que tem 100 toneladas, mais ou menos. É uma coisa pesada, né? Aí fizemos isso aí com um grupo que tinha um percussionista, que era o Papito, um estudante de música que tocava clarinete. Então, nas músicas tem clarinete, que é um som maravilhoso, muito bonito, né? E numa das músicas tem a professora de flauta transversa, Cadna, que é da Paraíba, é uma paraibana que até hoje trabalha com música, ensina e tudo. E a gente fazia música também para o bloco de carnaval. O nosso bloco, né, que era o bloco do coração da gente, que foi cria da universidade lá, né, do Bar do Ceará, ali, do Arriégua, do Pai d'Égua, né? Que é nem sempre Lili toca flauta, né? E não, beleza. Rapaz, o Lili nem sempre toca flauta. Aquilo é um patrimônio do carnaval brasileiro, Pois é. pernambucano, né? Aí nós temos músicas. Eu lembro da saída do Lili lá no mercado da Boa Vista. Ele começou no Pátio de São Pedro, né? Foi, né? O pessoal ia para o Pátio de São Pedro, pouco antes da hora do meio-dia, né? Aham. Aí formavam uma mesa de músicos, né? Eram vários colegas nossos da universidade tocando lá, né? Mufula era um desses. Aí ficava tocando lá com o pessoal e tudo. Depois é que o bloco saía e tinha essa coisa toda. Aí a gente fez, né? Música por Lili, né? Que é, Que Lili, beleza. me abraça, vai pela praça, baila com graça em belo flutuar. Qual pluma leve, a vida é breve, não me desprezes e vamos bailar. Eita Essa vai. coisa. É. Sim, mas me diga, isso, como é que é esse negócio de você dar título aos livros? O livro ele tem os poemas, eles seguem um caminhamento e o conjunto tem um título, ou você pega um poema mais, assim, mais marcante para dar o título? Como é que é essa questão dos títulos? Veja, eu comecei pelas capas. Pedra Furada é uma capa de um livro meu, né? Aí tem essa poesia da Certo, Pedra Furada que compõe o livro. Mas não certo. necessariamente tem um encadeamento de outras poesias relacionadas a esse tema. Eu tenho um livrinho que é Geologando. Aí esse aí são poesias de cunho geológico, falando Certo. sobre dobras, falhas, zonas de cisalhamento, várias interações entre rochas e tudo, né? Aí esse é mais para, eu acho que para ler esse livro e gostar dele enquanto poesia, tem que entender um pouquinho de geologia, né? De geologia, né? Porque ficou meio voltado para a geologia, né? E existe assim algum livro que marcou mais você, ou pela época que foi escrito, ou pelas consequências que ele trouxe, ou pela própria temática que ele abordou? Existe assim algum livro assim? Ou todos eles têm uma, cada um deles evoca uma coisa distinta. Como é que é esse processo? O Porque veja, primeiro, né? o Marcou primeiro é o muito, primeiro, né? é o primeiro. Mas eu, na realidade, à medida que eu vou construindo o bicho, né? Eu demorava mais fazendo isso, né? Eu me emociono, né? Você viu que eu sou meio fácil de emocionar aqui, quase fui às lágrimas aqui. Mas é da minha natureza, tá certo? Herdei isso da minha mãe, né? Minha mãe dizia que mudou o vento para um lado para o outro, ela já está chorando. Aí tem isso, né? O primeiro, porque foi o primeiro, né? E você tem aquele carinho por ele e tudo mais e tal, que mas eu gosto de todos, tá certo, né? Tem uns que umas poesias que marcam mais. Por exemplo, eu tenho um que é Carcará, que a capa é um carcará voando. Uma foto minha, uma coisa do acaso, entendeu? Eu estava no Ceará trabalhando na bacia do Araripe e lá perto da minha cidade, né, de Juazeiro, Crato, por ali, e vi um carcará pousou numa árvore. Aí nessa época eu tinha uma câmera com uma lente de aproximação e tudo, né? Aí corri no carro, troquei a lente, botei a lente maior dela,
fui bem devagarinho. Quando eu vou chegando perto do bicho, ele abriu a asa e disse: esse bicho vai voar. Não deu outra, né? Ele deu um voo e eu segurei o dedo na máquina para ver se pegava, né? Peguei uma foto maravilhosa, nítida, com, né? Aí batizei o nome desse livrinho de Carcará, vou dizer por quê. Na época do golpista Temer, nós tínhamos um poço de pré-sal descoberto pela Petrobras, que o apelido dele era Carcará. A Ah, é? Petrobras bota, Ah, não sabia é, não. a Petrobras bota vários nomes em poço E normalmente posso ter nome de peixe, né? e esse poço foi vendido por Temer ao pessoal da uma estatal norueguesa, que depois mudou de nome, né? Era Statoil. O poço valia perto de 20 bilhões, né? Estimativa, né? E o cara vendeu, passou para os caras por 7, né? Reza a lenda que o pessoal da Noruega comemorou na rua que tinha comprado o posto de pré-sal por um preço insignificante. Rapaz, esse tema é uma vergonha. Esse tema é só pra gente. Nunca é demais falar mal de tema, né? Deu golpe, né? Deu golpe de forma vergonhosa na presidente Dilma. Isso, Foi usurpador, porque ele tomou o poder à força, né, através isso, de um golpe de exatamente. Estado, e Uma falta total implementou, de caráter, né? exatamente, implementou o programa de governo de Aécio Neves, que ele tinha derrotado, que tinha sido derrotado pela Dilma, Exato, né? exato. Implementou um programa neoliberal, uma coisa liberal, uma coisa horrorosa. E agora, mais recentemente, eu não sei se você sabe, ele foi uma das pessoas que foi convidada para dar assessoramento ao Paulinho da Força, para a PEC da anistia. Eu Agora, soube, o eu sou, não, golpista, pois é. né? E mais recentemente ainda, veio à tona que ele foi contratado pelo Daniel Vorcaro para fazer o assessoramento jurídico da defesa dele. Imagine quem é esse cara, né? Mas então, quer dizer, ele pegou o Carcará, deu os estrangeiros e Pois é, você exatamente. pegou a coisa aí. Aí eu peguei essa foto, né, que ficou muito boa, peguei, fiz uma combinação, né? Eu corri atrás de gente que sabia fazer a coisa, né? Aí consegui um aluno da paleontologia, um cara lá do Ceará que estava fazendo doutorado em paleontologia. Eu disse, bicho, eu estou precisando botar esse carcará no pôr do sol, porque não estava no pôr do sol, entendeu? Eu peguei o bicho no ar. Aí sua foto é essa, o pôr do sol que eu quero é esse, vê se tu consegue montar isso. O cara não fez. Foi? Ficou maravilhoso, cara. Recortou o carcará todinho e botou o bicho lá. E não fiz nada. Pode dar teu nome aí. Não, professor, precisa não. Pode ir. Já não, né? Basta a honra de ter trabalhado com você, né? Bom, nós estamos chegando ao final dessa conversa maravilhosa com o Gork Mariano. Gork é isso que nós estamos vendo. Um grande professor, um grande geólogo, um grande artista, que se destaca na literatura, na poesia, mas também tem um pé na música, como cantor. Eu não quero, como cantor, a voz dele mostrou exatamente quem é, e também nas artes plásticas. E com isso a gente dá um passo largo na tarefa que nós temos nesse programa de Engenharia e Arte, de mostrar ao mundo que nas carreiras técnicas nós temos grandes artistas. Igual que aqui no programa nós temos um costume de a última palavra é do convidado. Então eu passo a palavra para você para suas despedidas. Muito obrigado, tá certo? Foi um prazer conversar contigo. Muito bom estar aqui, tá certo? Recordar um bocado de coisa. É muito gratificante isso. Eu sou muito feliz pela minha vida como professor da Universidade Federal de Pernambuco. Tenho o prazer imenso de ter contribuído na formação de recursos humanos, né? Eu tenho hoje ex-alunos meus que foram alunos desde iniciação científica, professores da universidade. Então, isso é de uma importância sem par, tá certo? Para um pesquisador, um professor, tá certo? E me considero um pesquisador que fez um trabalho bom, uma contribuição boa para o Nordeste. Recentemente, eu publiquei um dos capítulos do livro da Associação de Geólogos de Pernambuco sobre a geologia de Pernambuco. Temos mais um livro sobre o geopatrimônio de Pernambuco, um site muito interessante. Recomendo que visitem, que é produto de um ex-aluno meu de doutorado. Então, eu tenho
guardo essa relação com a universidade ainda muito próxima, ainda estou no programa de pós-graduação, né, como professor, e para mim um prazer imenso, tá certo? Uma alegria estar aqui com vocês, e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa conversa tão amistosa, tão gostosa, tá? E ética, né? Falando de um Brasil que dá certo. Obrigado. O sim reside no não como ponto de partida. O ponto descreve a reta que é entrada e saída do túnel que é a vida. Os opostos são virtuais, imagens soltas e espelhos são frequentemente iguais. Quase sempre se atraem, mas às vezes em par. Não é incomum sorrir, morar ao lado do chorar. Não é comum sorrir, morar ao lado do chorar. O sim reside no não como ponto de partida. O ponto descreve a reta que é entrada e saída do túnel que é a vida. Os opostos são virtuais, imagens soltas e espelhos são frequentemente iguais. Quase sempre se atraem, mas às vezes sem par. Não é incomum sorrir, morar ao lado do chorar.